E aí, turma, muito boa noite. Estamos de volta ao podcast Contando Histórias. Estava com saudade de gravar, voltamos a gravar. E o nosso convidado de hoje é esse cara muito especial. Esse cara que por onde passa traz alegria e traz aí a música ao vivo pra galera. Domingos Araújo. Cara, que prazer imenso, que satisfação, viu? O prazer é todo meu, Wandervaldo, viu, cara? Te acompanho nas redes sociais aí. Parabéns. Obrigado. Você tem talento, você é bom. Obrigado. Tamo aí, né, na batalha. E encostado do Auricélio, tu vai ficar melhor ainda. Coisa boa, viu? E aí, Auricélio, um homem aí? Domingos, ele é diferenciado, cara. Eu escutei muito a voz desse homem. Eu dizia assim, pai, eu quero ir pra Sereste. Ele dizia assim, se deitar, menino. Porque na época que era Avante, Expedito, Grupo Canções, né? Canções, não é isso? Era isso mesmo, era o Grupo Canções, eu nos vocais, a Valdelice também, e o nosso maestro Wesley dos teclados, né? Que, cara, o Grupo Canções, ele me deu o privilégio de conhecer o cara de ponta a ponta. Eu me sinto muito feliz com isso, sabe? E às vezes hoje eu moro em Fortaleza, mas quando eu tô visitando meus pais aqui, encontro com pessoas que têm uma história para contar de algum show meu. Daquele tempo, né? É muito bom, muito bom. E histórias que ficam marcadas na memória, né? Pronto, antes de a gente começar, vou agradecer a galera que dá o apoio a gente aqui. Agradecer a galera aí da Brasil Castanha, lá na Beira-Mar Fortaleza. Tá precisando de castanha, procura aí a Brasil Castanha. O telefone tá na tela. Brasil Castanha. Mandar um abraço também pra galera da DE Derivados, aí o xerém da castanha. Xerém granulado, aquele negócio pra botar no açaí, aquele granuladozinho, né? Tudo de castanha é bom, né? Tudo de castanha é bom. Então procura aí a DE Derivados, meu patrão Luiz, tamo junto. Mandar um abraço também pra galera do Espaço da Beleza, Adriana. Cuida do visual aí do nosso produtor aí, viu? Adriana, você tá precisando cuidar do seu visual, procura aí a Adriana do Espaço da Beleza. Galera, e aguarde o novo endereço aí da Adriana, viu? É novo endereço em breve. Vai vir um novo endereço ali, próximo da Caixa Econômica, beleza? Do lado ali do meu patrão, da Alinete. Neto Marquinho. Vai estar ali na rua do Bradesco, pra quem vai pra Boa Esperança. É uma conquista que ela conquistou aí, que só ela sabe. Coisa Casa boa, né? própria. Parabéns, amiga Adriana. Então o salão vai se mudar aqui da rua da academia, né? Do Johnny, era Forma Academia. Então vai ali bem próximo da Caixa Econômica. Em breve eu vou lançar o vídeo lá. Vou fazer visita lá, Vef, com ela. Pronto. E vamos mostrar o novo salão da Adriana. Ela vai mudar de local, mas a qualidade do serviço é o mesmo, viu, gente? É o mesmo sempre, sempre. E pensou em salgado, você já sabe, tá do nosso lado aqui o Ponto do Salgado. Então, José e Ana, deixa eu te abrir aqui pra vocês. Ponto do Salgado aqui no centro de Ocara. Você pode ver aí. Ponto do Salgado, Tom José e Ana. Você liga pra lá, delivery, pede. E ela vai deixar na sua casa com aquele sucozinho natural. Ponto do Salgado também aí, ó. Frigofrutas, Mercantil Frigofrutas. Jonas e Eunice também tá com a gente aí. Um abraço pra galera do Frigofrutas no centro de Ocara. Venha fazer as suas compras aqui no Frigofrutas. E um abraço também pra galera da MF Material Elétrico, meu patrão Yuri, um abraço aí. Tá precisando de lâmpadas, de lustres, de tudo de instalação elétrica, procura aí a MF Material Elétrico no centro de Ocara. Tamo junto, MF. Um abraço também pra galera da Ótica Veneza, há mais de 30 anos no conceito de ótica, e toda sexta-feira tem consulta computadorizada na Óticas Veneza. Pensou em bolo? Procura a Quibucho, meu parceiro Aldair da Quibucho, sempre tá com a gente aí. Quibucho aqui em Ocara, o melhor bolo para aniversário, casamento, batizado. Procura a confeitaria Quibucho no centro de Ocara, é isso aí, viu? E vamos com mais um podcast contando histórias de vida reais. E aí, Domingos, como é que surgiu o seu gosto pela música? Quem foi que realmente lhe incentivou? Wandervaldo, o começo de tudo foi assim, eu até meus 9 anos eu morei com minha avó em Fortaleza. E depois dos 9 para os 10 anos eu
fui morar com meus pais aqui em Jurema dos Vieiras, ó, cara. E quando eu cheguei, meu pai, ele tinha um violão em casa. Ele ficava tentando aprender, né? Me apaixonei por aquilo, cara, pelo instrumento, sabe? O som, o jeito Se do encantou, violão, né? me encantei com o instrumento. Mas não me despertou o interesse de aprender. Ele pedia pra aprender e eu achava muito complicado ali, né? Eu lembro que ele ainda me ensinou 3 acordes, né? Que foram o Ré, o Sol e o Lá. Ele disse, Domingos, aqui tu toca e canta uma música. Só que eu me desinteressei, não levei à frente. Aí teve um período que um primo meu, chamado Nardinho do Acordeon, na época tocava violão demais, tocava muito bem. E aí, cara, quando eu vi ele tocando, aí eu me interessei. Entendeu? Pegou o gosto. Peguei o gosto. Aí, rapaz, eu quero isso aí pra mim. Pedi ele pra me ensinar. A primeira música que ele me ensinou, a Desconhecida, do Fernando Mendes. Aí quase que eu desisto, porque o dedo, cara, ficou todo encaliçado aqui de... Aí eu quase que eu desisto. Ele, não, você não vai desistir, não. Aí eu aprendi essa música. Em um mês eu já tava tocando ela e cantando. Aí daí não parei mais. Aí já fui me interessando. O Zezé de Camargo veio muito forte no início, sabe? Eu comecei a aprender as músicas do Zezé, a letra e melodia, e tocava lá no alpendre de casa, à tardinha. Aí juntava meus primos, minhas primas, ficava todo mundo ali. Aí dali não parei mais. Quando eu tinha uns de 16 anos de idade, tinha um cara de Quixadá, 2 caras, estavam estourados aqui, a região toda. Evandro dos Teclados e Juninho Show. E eles estavam arrebentando aqui, bicho, tocando todas as festas de formatura. Na mídia, tava em tudo. Tava em tudo. E isso já vinha antes também, Expedito já, que era o top da região. Só que Evandro e Juninho entraram na região e conquistaram o público de Ocara, né? E teve uma festa de término de curso de 8ª série, lá na Jurema dos Vieiras. E um dos professores, meu primo, o professor Demi, ele que estava organizando a festa e ele que ficou responsável de contratar a atração musical. E ele foi e me falou, Domingos, eu tô trazendo o Evandro de Quixadá e o Juninho para cantar aqui pros meninos aqui na festa de 8ª série. Aí eu, puxa, bicho, é uma oportunidade para mim, eu vou pedir eles para cantar. Aí eu fiquei sabendo que o Demi ia recebê-los hospedar ele na casa dele, né? Aí eu disse, cara, faz assim, deixa eu fazer a recepção deles lá em casa. Falou isso? Falei pra ele. Deixa eu fazer a recepção deles lá em casa, pra ver se eu faço uma amizade com eles. Já Aí querendo. O golpe tá aí, né? O golpe tá aí. Vai quem quer, hein? Aí o Demi foi, tudo bem, fica à vontade. Aí conversei com minha mãe, meu pai, nós fizemos um jantar pra eles, né? Pra eles tomar banho lá em casa e tal. Aí chegaram. Quando eles estavam jantando, meu amigo, eu peguei o violão, sentei em cima de uma máquina de costurar que minha mãe tinha lá, que era do lado da mesa, e... A hora é agora de A hora mostrar é o talento, agora, hein? meu amigo. Tá, quando eu cantei a primeira música, aí o Evandro olhando, né? Jantando e olhando, né? Aí o Juninho foi e disse assim: Ei, tu quer ir hoje cantar uma música com a gente lá? Tudo que tu queria. Aí eu quero nada. Eu disse, não quero. Aí o Quero Juninho. não. Aí o Juninho foi e disse assim: Ei, Evandro, vamos levar o rapaz pra cantar a música com a gente hoje? Eu, Evandro, vamos sim, vamos sim. Aí já fui com eles no carro e aí quando foi. Isso já 3 horas de seresta rolando ali no colégio da Jurema dos Vieiras. Maria de Lourdes Cosme. Aí o Evandro foi e me chamou, né? Ninguém ensaiou nem nada. Ele perguntou quais as músicas tu sabe cantar? Pô, sei essa e tal. Eu lembro que na época Menino Veneno tava estourado com o Zezé de Camargo e Luciano. Aí eu cantei. Eu percebi que o Zezé é sua referência, viu? Foi minha referência assim no início. Aí, bicho, cantei Menina Veneno,
e mototáxi, na época estava estourada com Mastruz com Leite, né? Quando eu cantei essas duas músicas lá, o pessoal veio pra frente, parecia um show grande, aplaudindo e tudo. Aí quando terminou, o Evandro tinha um rapaz, que era cunhado dele, era o Gleison. Botou ele pra tocar teclado e saiu me caçando na multidão. Aí- Naquela época, pra dar 500, 600 pessoas, Era. né, cara? Era. Era até com a radiola tocando, Era. era. Isso, ele já tinha me elogiado muito quando eu terminei minha apresentação. Ele falou. Ele até me emocionou bastante. Gente, eu só vi uma pessoa fazer o que esse rapaz fez aqui. Quando eu tava fazendo uma seresta em Choró Limão, uma pessoa, um rapaz, pediu pra cantar e eu abri o espaço pra ele e ele fez a mesma coisa que esse rapaz fez aqui. Ele agradou ao público com o seu talento. E hoje em dia ele tá no Mastruz com Leite. Chama-se Aduílio Mendes. Cara, aí poxa, bicho. Eu escutar isso de um cara que já tá na música, né? Há tanto tempo. Que jantar esse teu, hein? Que jantar, hein? Aí eu disse tal. E ele depois desceu do palco pra falar comigo. Esse cara, a partir de hoje você anda comigo. O cantor vai ser você e o Juninho, né? E aí não parei mais, fui pra Quixadá. Eu ia pra Quixadá, ele me recebia na casa dele, o Evandro dos Teclados. Me tratava como um filho. Inclusive, um abraço ao Evandro dos Teclados, Dona Mazé, toda a família, ao Gilmário. Na Dona Rua da Maria. Cefaz. Isso. Agora você ele Era sabe. isso aí. Conheço. Aí depois ele se mudou, foi morar na Rua do Boiadeiro. Hoje em dia ele tá morando em outra rua. Quando é pra cena, as coisas acontecem, é incrível. Né? Aí, cara, não parei mais. E à noite, em Quixadá, eu fui conhecendo coisas novas. O Evandro tocava muito, tocava de O nome do quinta. grupo do Evandro era ele mesmo. Grupo Fast Show na Fast época. E o Juninho, tu é doido, dispensa comentários, o Auricélio conhece. Demais. Canta demais, muito mesmo. E aí foi uma escola, bicho. Aí passei 3 anos com o Evandro, de Eu Quixadá. não sabia que tu tinha passado com o Evandro, cara aí. Foi, Eu pensei que tu já tinha nascido no verdade. grupo aqui já. Aí quando 3 anos em Quixadá, aí eu pensava em alguma coisa aqui em Ocara, entendeu? Eu tinha isso na minha mente. Poxa, eu queria encontrar alguém que tocasse teclado em Ocara pra eu Voltar pra casa. voltar tipo, pra Ocara, Aí o meu tio João Bosco, juntamente com um amigo meu, Osmar, chamado Osmar, na época ele era agente de saúde e ele andava muito no sindicato dos trabalhadores rurais aqui de Ocara. Porque o ponto de apoio dos agentes de saúde na época era o sindicato. Aí eu conversando com ele e falando, Osmar, eu tinha vontade de montar alguma coisa relacionada com música aqui em Ocara. Se eu encontrasse uma pessoa que tocasse aqui. Aí ele, cara, Domingos, eu tava lá pelo sindicato e eu escutei o presidente do sindicato, que se chama Antônio José Santiago, que é o Toninho, que é o pai do Wesley, né? Inclusive um abraço pra ele, pra Vilani e toda a família. Ele comentando que o filho dele tá tocando teclado. O filho dele tem 9 anos. É mesmo, cara. Pô, me põe em contato com ele. Aí ele foi assim, cara, mais fácil de te colocar em contato com ele é o teu tio, o João Bosco. Porque o João Bosco, ele trabalha do lado dele. Eu acho. Na mesma hora eu tava conversando com o Osmar aqui, 10 metros, onde eu tava, fui pro Tibosco. Tibosco Aí contei a história que o Osmar tinha falado, né? Teria como o senhor fazer esse contato entre eu e o Toninho, pra ver se dá certo a gente montar um grupo. Aí ele, cara, tem sim, é verdade mesmo. Eu ouvi o Toninho comentando que já tinha comprado o teclado, tava faltando só o cantor. Aí eu, poxa, pois dá certo. Aí me lembro como se fosse hoje, um dia de domingo, eu marquei com o Toninho pra se encontrar no sindicato, que tava tendo uma reunião lá e tal. Aí quando terminou a reunião, eu vim com o Tibosco, né? Terminou a reunião, eu fui com o Toninho até o Boge. Chegando lá, o Wesley já tava com o teclado montado, me esperando. Aí eu lembro que eu cantei umas 3 músicas lá. Aí a gente já sentou pra acertar detalhes. Tu já tinha saído de lá do grupo lá do. Eu já tinha saído do Evandro, né?
Tu saiu só por esse motivo, né? Só por esse motivo, né? Aí ele me perguntou, Toninho. Eu fiquei assim, porque ele veio me perguntar, você acha que o menino dá certo? Ele me perguntando se o Wesley dava certo. Rapaz, Muito novo na época, né? novinho, né? 9 anos, mas já tocava pra porra. Esse cara dá certo. Dá certo, vamos trabalhar, vamos ensaiar, que dá certo. Aí daí não parou mais. Com a semana, o Wesley estudava e a Valdelice era colega do colégio dele, né? Aí disse, Domingos, que o Avantes na época muito forte aqui. Muito forte mesmo. E eles tinham o interesse de fazer uma coisa parecida com os Avantes, entendeu? Pô, cara, dá certo. Aí o Wesley falou, Domingos, tem uma mina ali que ela canta bem que só. Será que daria certo a gente trazer ela? Esse cara, vamos ver. Aí eu lembro que ela veio, marcou um dia, ela veio. A primeira música que a gente cantou junto foi aquela Não Se Vá, do Jane Erondi, né? Aí todo mundo já arrepiou e tudo, aí, não, dá certo. Aí montamos o grupo e o Tony ainda não tinha comprado o som, não tinha comprado nada ainda e aí É só o teclado. só tinha o teclado. Questão de 5 dias a gente foi a Fortaleza, comprou o som, comprou tudo e... Cara, e graças a Deus, ele abençoou bastante, Deus nos abençoou e a gente tocou Ocara nas regiões de Ocara toda. Que tu imaginar, de qualquer distrito nós tocamos. Todo canto. Todo As canto. melhores festas, né? As melhores festas. Naquele tempo, cara, a gente fazia 30 shows no mês. Imagina um grupo de Sereste tocando 30 shows no mês. Não tinha aquele negócio de assim, três Mas o nome já foi por decidido dia. de primeiro nome. Ah, o nome a gente decidiu depois, né? Assim, questão de um mês a gente decidiu, a gente se juntou com o pessoal da Vila São Marcos. Quero até mandar um abraço ao pessoal do Marconde, a toda a família, a Dami, né? Que também foram pessoas, assim, primordiais para dar Essenciais. certo. O Marcondes, na época, era o presidente do JBC, do grupo da Vila São Marcos, do clube da Vila São Marcos. Cara, a gente tava em todas as festas. A gente tocou junto com o Expedito Alves, que era meu sonho. Tá dividindo o palco com o Expedito Alves. Tocou junto com os Avantes. Tocou junto com o Zezinho do Mariano. Tu imagina aí? Na época, né? O Cara? Zezinho do Mariano subir no palco e dividir o palco comigo e o Wesley e a Valdelice. Cara, isso aí, infelizmente, não tem nada filmado, não tem nada gravado pra registrar época, aquele né? momento, né, cara? Fosse hoje, hein? Eu lembro de um forró que a gente tava tocando na Vila São Marcos. Tu olhava assim, parecia um dia 1º de novembro, bicho. Sinceridade mesmo. Assim, o ano novo, né? Ela é o Réveillon. O ano Era o novo da Vila São Réveillon, Marco eu toquei era... uns 10. Toquei só 5, foram 5 anos no Grupo Canções, né? De muita alegria, de muito aprendizado. Cara, do lado do Wesley, tu aprende, é coisa nova a todo momento. É um cara que eu tiro o chapéu, o Wesley ali. E é um músico que ele não deixa o talento dele subir a cabeça dele. Ele aceita qualquer opinião. Se for pra somar, ele aceita. As dificuldades, cara, daquele tempo, qual era? Que vocês passavam? Dificuldades, cara, no início, né? Uhum. No início foi de fazer o nome, né? A gente passou assim uns 2 meses, 2 a 3 meses, Trabalhando. trabalhando, fazendo o nome. Tocava 4 shows no mês, né? Mas aí quando deu certo, bicho, não faltava não, graças a Deus. Mas também quando deu certo 30 show também, pro cara tirar, né? 30 show no mês de 5 horas. Era. É pra Ainda bem que qualquer... era 2 cantores, né? Que era eu e a Valdelice, né? Mas mesmo assim ainda é puxado ainda. Eles não tinham vaga. Eu Eu não. lembro que muita gente queria, não, canções, só se era mês de julho, É. só tem lá pra outubro. E pegue logo, É. se não pegasse, não tinha não. O que é que tu fazia pra manter tua voz, mas ficar... Para... Bicho, eu sempre fui um cara que nunca bebi, nunca fumei, né? Às vezes, por conta do clima ser muito quente aqui, né? Às vezes a gente pegava umas irritações e tudo, mas tirava de boa. A vontade de trabalhar era maior que a alergia que vinha, né? Passava. Passava. E eu lembro, Vandervaldo, Arte Viva, bicho, estourada. Eu lembro da Arte Viva desde a Banda Scorpio.
Bandiscorpo, o Flavinho cantando, fazendo as vozes de mulher. O Naldo também, pra mim, foi uma referência. O Naldo, o Júnior cantou. Macho, aquele cara que eu tô esquecido o nome dele, macho, aquele irmão do Deca. Cara, irmão do Deca. O Juninho Gordinho falou, Isso. Daniel, não. Aquele cara foi uma referência pra mim. Eu esqueci. O Júnior falou no podcast o nome Isso. dele e o Aquele cara, bicho, ali. Aí eu vendo eles cantando. Dedé. O Dedé. Justamente. Lembrei, Dedé. O Dedé. E eu tenho uma história massa pra falar do Dedé, mais na frente eu vou falar. O primeiro cantor que eu vi cantando aqui, ó, cara, foi o Naldo. Arte Viva. Na Bandiscorp, ainda. E o menino fazendo a voz de mulher, o Flavinho, né? As vozes agudas. Convidei ele pro podcast, ele, não vou não. Venha, viu, Flavinho? Venha com o Eu negócio não aqui vou é bom. perguntar o que você fazia pra fazer voz de mulher não, Flavinho. Pode vir. Abraço, E grande hoje batera. é um grande baterista. Grande batera. Não quis seguir a vida mais de músico, mas é um cara que eu respeito muito. Aí, cara, eu ficava... Isso antes de eu entrar no Grupo Canções, viu? Eu ia pras festas deles, eu ficava olhando assim no pé do palco. Tá. Aí depois o Júnior entrou, e renovou a banda. Foi massa. Tu é doido, eu achava muito massa o Júnior fazendo o repertório dele. O Gordinho, né? Tá O falando. Júnior Gordinho. Mas o Júnior em cima de um palco, a galera era dele. Dominava. Ele dominava a galera. Meus amigos, rapaz, tu viu aquele cantor da Arte Viva lá, cara? Bicho, aquele bicho ali é bom. É porque ele é gordinho agora, mas ele não era gordinho não, viu? Justamente. Aí, cara, eu era doido pra me aproximar desses caras. Aí eu já no Grupo Canções, Preparado né? pro jantar, hein? Chamar o jantar da parte civil também. Aí eu doido pra me aproximar deles. Aí Só que assim, o que acontece? Às vezes tu vê a pessoa... Aí as outras pessoas falam, ei, fulano é besta. É Julga boçal, sem conhecer, né? tal. Julga. Aí a gente, cara, inconscientemente acredita. Eu ficava com medo de me encostar nos caras. De chegar, tá entendendo? Aí, uma vez eu tava tocando a festa lá do Dr. Magela. Eita, baixar a coroação. A coroação. Ali é... Eu toquei 3 anos daquela coroação. Toquei com forró da Elite e toquei com forró de molho lá. Pronto. Tu tocou no clube, na real, né? Eu toquei quando ele fazia na casa dele. O Dr. Magela e a... Eu esqueci do nome da esposa dele. Eu digo já, viu? Pronto. Eles me contratavam assim. Contratavam o Grupo Canções. A gente tocava de dia, no almoço. Pra eles, o doutor e... Baixa aquele alpende lá. Isso. Toquei muito ali Marroliel também. Numa mesa grandona. E nessa época, cara, o Diego já era meu fã e eu não conhecia, nunca tive contato com o Diego. Acredita? O Diego de Alcara. Ele tava por lá, eu não sabia quem era. Na época ele não trabalhava o nome dele, né? Aí a gente tocava no almoço do Dr. Magela. Terminava, a gente tomava banho e tal. Pra quando fosse umas 9 horas, quando as coroações terminassem, a gente tocava a festa das coroações. Lotado, lotação. E numa dessas festas, depois que a gente tocou no almoço, tava lá o João Gordinho. Aí eu... Na época, com certeza, ele bebia. Tomava. Não, aí ele tava antes, porque parece... Acho que ele era amigo do pessoal também, e foi, né? Só que quando eu tava tocando, ele ainda não tinha chegado. Aí eu lembro que eu tinha saído um pouco assim, o Wesley tinha ficado no teclado. Aí eu escuto um cara cantando. Não me lembro que fosse hoje, uma música do Zé Ramalho. Garoto de Aluguel. Aí eu olho o Júnior Gordinho. Aí eu, puxa, eu vou conhecer o cara agora. aí eu desci a casa do Dr. Magela, uma calçada alta, né? Que tem umas escadas. Eu desci e fui pra lá. Aí cheguei e tal. E aí, Júnior, tudo bem? Tudo bem, cara? Tal, pá, eu sou fã de você. Ele falando, né? Gosto do trabalho de vocês e tal. Pô, cara, eu também sou teu fã. Gosto do teu trabalho, do trabalho da Arte Viva todinha. O Alielto, sou muito fã daquele cara, eu era fã demais. Aí... E fizemos uma amizade, bicho. Aí depois eu fiquei pensando, cara, a galera falava que o cara era besta que tal, e não é nada disso, mano. Quanto eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Isso foi depois de 3 anos que a gente tocava aqui na região.
Entendeu? Aí surgiu uma amizade, não de estar sempre colado, mas um respeito e admiração pelo trabalho do cara e da banda em si. Aí teve um tempo que o Olielto convidou o Wesley pra tocar na Arte Viva, né? Aí disse assim, Wesley, tem como tu vir pra Arte Viva, tal? Aí foi o Wesley recusou, né? Ele não ia deixar... Não quis, decidiu ficar no projeto dele, né? Aí... E bom demais, cara. Aí a gente começou a invadir Pacajus, Chorozinho. Aí a história legal que eu tenho pra falar do Dedé, eu tava tocando o show do grupo Sedução em Quixadá, um aniversário. Delano, alô, Delano. Isso. Em breve ele tá aqui, viu? Se Tá Deus convidado. Pronto. Cara, a gente cantando lá em cima de um triozinho, um mini trio. Ali, assim que você chega no Pacajus, depois da rodoviária, do lado esquerdo, nos pés de mangueira que tem um posto, né? Cara, lotado. E na época o nosso Eu sei, repertório... ali tinha o ensaio do Forró Lima. Cara, o nosso repertório atualizado. Bom. Porque a gente fazia o romântico, mas o forró tava... Depois de meia-noite era forró. Se não tocasse forró, a galera começava a reclamar. É a tradição Tinha que dos ter, grupos, né? né? Dos grupos É Seresta. a tradição dos grupos Isso. Seresta, né? Isso aí veio surgir depois, cara. Porque quando era Expedito e Os Avantes? os Avantes, era o Serestão mesmo, do começo ao fim. Mas aí o público da Seresta foi se renovando. A galera jovem começou a ir pros shows, cara. Entendeu? Alô, Mazinha. A Mazinha dos Mazinha. Avantes passou muito... A voz daquela mulher é A espetacular, né, Mazinha bicho? tocava nos avantes, era? É, muitos anos. Tocava, mano. Eu gravei cantava o primeiro muito CD e dela gospel aqui. Ainda canta, né? Que a voz da voz Não, não é, perde, ela né, é bicho? Ela é diferente, ela é diferente. Tu tocou com ela, não foi um tempo? Ok. Aí, bicho, aí ela... Aí a gente cantando lá, lotação, o público mesmo. Mas o que eu achava interessante no meu show era assim, o público dançava. Era cor parecia um... Não era assim de ficar olhando, não, porque a gente era feio, né? E outra, Domingos. Agora melhorou, vai ver. Ainda continua. Ei, Domingos. E outra, cara, tem um diferencial aí. A galera não tinha celular, cara. Não tinha iPad, Verdade. não tinha nada. Quem ia pro forró ia E pra, pra curtir mesmo. curtir. Quem ia pra Celeste ia pra curtir. Verdade. Cara, eu falei até agora há pouco de um show da Vila São Marcos, no JBC. Cara, parecia um dia 1º de novembro. Todo mundo, você olhava, você não via ninguém sem estar dançando. Cara, eu olhava assim, puxa, bicho, a galera tá dançando no meu forró, no meu repertório, Meu som, meu voz. som, minha voz, o teclado do Wesley, a voz da Valdeli. Cara, parecia assim, a galera... O nosso repertório, aquele repertório que a gente montou, ainda me lembro, quando o Zé estourou com aquele repertório dele, a gente tocava tudo aquilo ali, sem tirar e nem pôr. Mas a galera dançava do início ao fim, ficava com a blusa toda suada. Mulher, homem, era bonito de ver, cara. Aí hoje a galera critica um pouco do teclado. Qual é a diferença? Se há quantos anos, Domingo? 20 anos, 15 anos atrás aí? Uns 15 anos. Uns 15 anos você 15 via aí, o mínimo aí tinha mais de 1.000 pessoas naquele clube, né? Isso, Os verdade. simples teclados. Aí hoje, por que hoje não pode ser? E assim, Qual é a diferença? e hoje com os recursos que a gente tem, né? Porque hoje em Que dia... pode ser melhor, bem melhor. Auricelio, na época, eu às vezes com o Wesley falava assim... Wesley, macho, não tem como fazer aquela pegada do Aviões, não, bicho. Wesley, macho, não tem, porque eu sou limitado aqui, não tenho. É. O Wesley tem, macho, tu mesmo faz, cara. Não, mas não tem como eu fazer. Tem, cara, porque eu queria o baixo igual, tá entendendo? Porque quando o Aviões surgiu, o baixo foi pra outro nível, cara. O velho do baixo chegou. O velho do baixo chegou, cara, eu escutava o CD do Aviões só pra escutar o velho do baixo tocando. Era Cara, muito porque, massa, se mano. não me engano, você usava um teclado 510. Era do 510 e passou por um Roland E66. 510. Aí ele tinha um cartucho, se eu não me engano. Era. Se não tivesse o cartucho, você não podia tirar nem as pilhas. Se você Verdade. tirasse as pilhas do teclado, Apagava sumia. as programações. Pra você não perder o ritmo, você tinha que ligar ele na energia, Era. tirar o fundozinho dele e trocar as pilhas. Se você tirasse as pilhas, morria. Hoje tem teclado aí com 16 mega, 32 mega, cento e poucos mega, até 1 giga. E hoje em Tem dia, espaço, cara, né? nos teclados de hoje, é original. O baixo, ele vem
É semelhante mesmo. A galera já tá igual, fazendo, igual. a galera já tá tirando o som do contrabaixo É. e exportando em arquivo e botando pra dentro do teclado. Original. Botando pra dentro do teclado. O swing da sanfona, cara, é o mesmo. É foda Então, mesmo. um show no, é como se o que esse momento veio pra gente tirar de bom. Foi isso aí, cara, que às vezes tu tava no palco com a banda completa, né? Infelizmente tirou o emprego de muita gente, infelizmente. Mas hoje em dia a gente tem que se adaptar a esse formato, né? Se é bom, se é ruim, o tempo é que vai dizer. No momento, a gente usa porque a gente precisa levar o sustento pra dentro de casa. Quem vive da música hoje em dia, né? Cantor, Necessita, né? necessita disso, né? Aí tem muita gente trabalhando nesse formato. Do jeito que os artistas estavam, os artistas grandes, os artistas top, Gustavo Lima, o Wesley Safadão, as lives dele, a banda era em casa e o Safadão botava o playback e o Gustavo também. Então, eu acho que o show não pode parar. Não pode. Né? E tudo que é digno, bicho, você tá fazendo ali com dignidade, Deus lhe honra. Certeza. Antigamente os músicos criticavam muito a questão do olhava logo pro tecladista. Tá tocando ao vivo, não. Tá dublando. Tá dublando, é playback. Só cortando do assunto, como é o teclado que chama? Ali, o que nós falamos, que era os Avante, o Expedito. Expedito Alves foi muito criticado. Pois é. Pô, E o cara tocava ao vivo, viu? Tinha um negocinho que você botava um CD, né? Aí É, dizia que ele botava dizia que ele tava botando playback. exatamente. Falaram isso com a gente também um tempo. Era Falaram. muito bom. O tecladista dele muito bom, o Wesley muito bom. Só entrou Os caras- tecladista bom no A Expedito. galera não acreditava que. Não acreditava que era ao vivo ali. E Achava hoje? que era o E CD. hoje o que hoje? Hoje a galera com simples celular, um cabinho, É. e o playback na internet Playback, e ninguém pronto. fala nada. Ninguém fala nada. Né? E assim, ainda bem que a gente tá se usando desse momento, dessas técnicas pra sobreviver, né, cara? Tem que Porque evoluir do jeito que vai. Tem que evoluir. Me diz uma... Se os caras top fazem, por que a gente não pode fazer, né? Certeza. Me diz uma coisa, por que tu acha que a Seresta ela perdeu seu espaço? Na tua opinião, que Pronto. tu passou muitos anos trabalhando. Por conta da renovação do público. Porque a Seresta, naquele tempo, quem ia pra Seresta era quem? Era pessoas de 50 anos pra cima, né? Curtia o Serestão mesmo. Aí era Sentimental, Eu Sou, Boemia, aqui. Era isso aí, o repertório. O Expedito abafava, onde ele fosse. E a galera, cara, veio se renovando. O público veio se renovando. Às vezes tu tava num show, tu olhava, 90% era de gente acima de 50 anos. Hoje em dia, não. Hoje em dia tu tá no show, 90% o público É jovem. é jovem. Então, tu tem que se adaptar ao público. Tu tem que renovar o repertório, né? E aquele pessoal que curtiu o Serestão estão ficando mais em casa. Aquele pessoal, quando quer um show, eles me contratam. Domingos, eu quero que tu venha, mas eu quero... É só Flávio José, Luiz Gonzaga, Vicente Neri, Ele Trio pede só Parada aquela. Dura. Trio Parada Dura. Então, o repertório é esse. E a gente vai. Domingos, e eu acho também, com a chegada da internet, abriu muito zado pra galera, né? Foi. A galera conseguiu ver som diferente do Rio de Janeiro. Sim. A galera conseguiu Com ver som certeza. diferente de São Paulo. Quando chegava na Celeste, queria aquele som, não tinha. Era Aí verdade. já não ia. Aí foi essa inovação atrapalhou um pouco. E quem tinha cabeça dura, cabeça fechada, mente fechada, permanecia naquilo. Isso. E quem tinha a mente mais aberta e inovando o repertório, ia botando um negócio, eu acho É que verdade. a internet ela melhorou muito. É. É incomparável, né? Melhorou demais. A internet hoje em dia, bicho, antigamente eu por semana a gente tinha antes de aviões, né? Antes de Xande, porque pra mim o cara que mudou o forró chama-se Xande Avião. No início, cara, eu quando ia aprender as músicas do Xande, eu tinha dificuldade em decorar as letras do CD ao vivo dele, porque ele é um cara que mexe muito com o público. E às vezes ele deixava de cantar pra mexer com o público. E na época eu não queria aceitar isso. Pô, cara, ele para de cantar pra falar com o público.
Entendeu? Aí a gente pega a letra. O que é que ele disse aqui? Aí eu tinha que pesquisar a música com outro artista pra copiar a letra toda, né? Só que hoje em dia, cara, é isso. O cara inovou a forma de cantar forró. Um alô hoje vale mais do que a música cantada. O alô no forró. Mas tem evento que de alô eu saio com mais do que o meu cachê que eu fui contratado lá, mano. De alô. certeza. Entendeu? Então, o Xande Avião inovou a forma de cantar forró. É tanto que os outros tudo seguiram. E assim, o que eu admiro mais no Xande Avião é que nunca ele deixa cair. A peteca cair. Ele mantém. Ele mantém. E é um cara que já tá Muitos anos, viu? acima dos 40 dele, né? Ah, é um coroa novo. Um coroa novo, um coroa jovem. Ou ele segue o fluxo, É. ou alguém vai passar por ele. Então, Eu nem sei se ele tem 40, né? é, Peço até desculpa se eu errei na idade dele aí. imagina, né? Mas pessoal? independente, é top, o cara é top. Inovou o forró e a gente tem que seguir o que é bom, cara. Tem que É um fazer, exemplo, né, pra- tem que se espelhar no que é bom, né? Aí depois veio o Wesley Safadão, que se espelhou no Xande Avião, hoje é o top Stop. dos top aí. Aí deixa eu voltar ao Dedé, do show lá que eu tava cantando em Pacajus. Eu tô cantando aqui, o show lotado e tá. Eu olho aqui do meu lado e um cara sempre me olhando. Um cara aqui do lado do trio, né? O cara sempre me olhando e eu... Quem é esse cara, bicho? Aí ele... Puxa, cara, tá legal, tu canta muito e tal, tá massa. E repertório massa. Aí eu falava, né? Grupo Canções de Ocara. Aí ele falou, mas eu sou de Ocara. O Dedé, só um momento, é o do Mastruz, é? Não, Que você tá falando, é outro. não, é outro Dedé. Que tocava na Irmão do Arte Viva. Deca. É, que foi um dos cantores da banda Scorpio na época, né? Aí quando ele disse que era de Ocara, aí eu cheguei nele assim, aí disse, como é teu nome, bicho? Mas eu sou o Dedé, que fui cantor da Corpos. banda Scorpio. Na época ele tinha cabelão, cara, e lá ele tava trabalhando numa empresa ali em Horizonte, em Pacajus. Cabelo cortado normal e tal. Aí quando ele disse que era o Dedé, cara, aí arrepiei. Cara, tu não sabe a emoção que eu tô aqui. Tu tá gostando do meu show, bicho. Cara, tu é top, tu é demais, macho. Cara, pois eu, quando adolescente, o que tu tá fazendo eu fazia contigo. Eu te aplaudia. Pô, cara, pra mim é uma vitória. Eu não conheço, cara, o Dedé. Ei, Nunca vi nenhuma canta foto muito, dele. viu? O Deca é... O Deca é foda. fora. Mas o Dedé, bicho, na época, era como se fosse o Zé Cantor. Pronto, tu imagina o Zé Cantor cantando? Era o Dedé. Cantando o repertório dele. Muito bom. Aí aquele show pra mim foi diferente, entendeu? Porque um dos caras que eu aplaudia cantando, que eu achava massa cantando, Você era fã dele? era fã de todos, do Naldo, do Júnior, mas o Dedé era diferente, né? Aí o cara no meu show, cara, gostando do meu trabalho. Aí eu vim no carro o Toninho. Rapaz, Toninho, tu viu, cara? O Dedé no nosso show, cara. Ele só foi embora quando nós descemos do palco. Depois desse dia, eu nunca mais vi ele. Mas aquilo ali ficou marcado na minha memória. Ei, pra você ver como dinheiro não é tudo, né, cara? Se alguém chega e te dá ali R$ 500, tu ia agradecer. Mas acho que o elogio do Dedé, você aí ficou tão marcado que jamais você vai esquecer, como você falou, né? Jamais, Se alguém jamais. tivesse dado um dinheiro a você talvez já tivesse esquecido. Era, verdade. E eu sou louco pra ver ele, cara. O Deca, às vezes, eu me encontro com ele. Mas o Dedé, eu acho que já tá com muito tempo. Ele tá por onde, será? Será que tá- Não sei. Tem que ver com o Deca, né? Próxima vez que eu ver o Deca, eu vou perguntar por ele. Trazer ele aqui, mandar o Deca trazer ele aqui. Mano. O Deca é foda, viu? O Deca já veio aqui? Não, ainda não. Me diz uma coisa, Domingos. Como é que assim, essa questão de... Quando tu tava no sucesso lá do grupo, ver alguém pra tirar tu do grupo, assim, não, bora ter um contrato ali pra tu melhor, pra tu largar tudo aí, ir pra outro local. Sim. Montar um próprio É. negócio. Sim, velho. Montar o próprio negócio
Na época não, mas pra mim. Outra banda, outro grupo. Outro grupo de Seresta, sim. Umas 3 propostas, mas não quis. Porque eu queria ir pra banda de forró. Teu foco. Meu foco era banda de forró. Eu, por ter começado com o Evandro, eu era um cara também que eu me inspirava muito, era o Aduílio Mendes, né? Pela história dele, de ter vindo de Chorolimão, ter cantado em Quixadá, no mesmo palco que eu cantei, né? E receber os mesmos elogios que ele recebia. O Evandro sempre dizia, cara, não tem diferença do teu talento para o talento do Aduílio. É do interior, canta bem, toca violão, né? Aí eu me inspirava no cara, bicho. Tu é doido? Se o Aduílio dissesse um A, eu dizia também, na música, né? Tudo que ele cantava, eu cantava. Aí eu, não, quero banda. Mas tu nunca cantou Carta Branca. Demais. Mas a carta branca, quando eu canto no show hoje, bicho. Chega a rupia. Hoje, o forró das antigas hoje veio, tá com muita força, né, bicho? Ei, por que é da antiga se tá na atualidade? Não é não? Hum. Mas esse nome aí, que o Emanuel Gugel teve, essa ideia aí, é um marketing forte, bicho. Chegou um momento na pandemia que o Forró das Antigas dominou as lives. Sim. As lives que tinha Forró das Antigas permanecia. Esse Olha, nome é eu vou forte. assim, vou pouco. Você viu a live do Batista? Veio. Convidado? No mesmo dia tinha Solteirões e Toca do Toca Vale. do Vale. Absurdamente o público foi 2 vezes maior do que o do Toca. E por mais que o Toca e o Zé Cantor, pra mim assistir a live toda, foi top demais. Mas a do Aduílio era Batista, Edson, Mara Pavanelli. Cara, só O forró. Vicente Nero, né? Foi demais. Foi Foi, eu assisti. surreal, Foi. viu? O Dan Lopes também participou. Demais. Foi. Então, assim, pra você ver como a galera tava com saudade de ouvir música boa, Tava. né? Quando tu toca esse repertório, Ó, a Auricela, a galera vai ao delírio, mano. Vai ao delírio. Tem um bloco que eu puxo de Magníficos, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau. Cara, a galera vai ao delírio. E eu puxo esse repertório aí, eu toco muito show, só eu, o sanfoneiro e o loop, né? Esse loop, o que é que eu não sei? O loop é como se fosse um playback, né? Só que é só zabumba e triângulo. Só a batida igual as o Guilherme bota na caixinha dele, né? E fica do botando. mesmo jeito. O Dorival usa direto, o Dorival. Justamente. Não se é repetitivo aquilo, é loop que É chama. loop, Coisa por isso se que chama repete loop, é. direto. É pequeno Aí só que arquivo. fica no swing e tudo, né? Fica muito massa. Aí o sanfoneiro toca valendo mesmo. Aí porque assim, os shows base em Fortaleza estão muito reduzidos. Os contratantes não querem muita gente em cima do palco. A gente tem que se adaptar ao momento. E eu faço no loop. Aí quando o contratante quer batera, baixo, sanfona, a gente leva, né? O playback também é um show que tá. É um formato também que tá sendo muito requisitado, né? Aí quando eu passei 5 anos no Grupo Canções, aí eu tava visitando um tio meu em Fortaleza, chamado Senhorzinho, irmão da minha mãe. E vizinho dele tem uma galera lá que tinha uma banda, Forrozão Pé de Chinelo. Aí eu dizendo assim, tio, o senhor conhece alguém desse pessoal aí? Rapaz, guarda o ônibus deles aqui no meu terreno aqui, na minha garagem. Ô, faz o contato aí. Ei, que tu pediu pra fazer um jantar? Fazer um jantar. Já faz um jantar aí, porque aí tu conhecia a galera. Aí ele foi na hora. Quando foi no outro dia, aí o rapaz disse, fosse lá conversar com ele. Aí eu fui. E eles tinham 2 bandas na época, Forró Pé de Chinelo, que tocava no Pirata toda segunda-feira, no Pirata Bar. Pirata é famoso. E eles estavam montando uma banda, a irmã dele estava montando uma banda, a Cecília, que hoje ela é uma das minhas produtoras. Ela tava precisando de um vocalista pra banda dela. O nome da banda era Forrozão Ralabucho. Aí perguntou se eu queria. Eu disse, pois quero. Aí, Vou ralar o bucho aí. na hora. Aí eu voltei ao cara e sentei com o Toninho, né? Conversei com ele. Toninho, cara, eu recebi uma proposta assim, assim e tal. E ele foi na mesma hora, Domingos.
você... Mas esse projeto durou quanto tempo? Depois que tu saiu do grupo? Que tu tentou montar com a galera aqui de Ocara? Os meninos, né? Tu és 5 Sim. anos. 5 anos. Durou 5 anos. E durante esses 5 anos, passou um cara com a gente, bicho, chamado Carlinhos Araújo. Na época ele se intitulava só como Carlinhos. Ele tocava guitarra e cantava com a gente. Ele cantava no Evandro Quixadá também. De lá também. Era, cantou com o Evandro. Aí ele veio e passou 2 anos com a gente. Aí o grupo deu mais uma levantada, entendeu? Um guitarrista Porque swingado tu saiu do grupo e montou aqui com a galera, não foi? com o Wesley. Aí quando eu tava com uns 3 anos de grupo Canções, a gente sentiu a necessidade de colocar algo a mais, algo que somasse, né? Aí o Carlinhos veio tocar uma seresta de fim de ano com a gente aqui, no Clube da Vila, e gostou muito. O Carlinhos entrou em contato com o Wesley, perguntando se ele não queria ele no grupo, né? Aí o Wesley falou comigo. De início, cara, eu travei um pouco, entendeu? Porque na época eu não queria o formato dos Avantes. Eu queria o formato do Expedito. Me espelhava muito no Expedito. Aí botar uma guitarra ia ficar muito parecido com os Avantes, né? Mas aí, quando ele veio e que a gente montou o repertório, os solos de guitarra tudo perfeito, entendeu? Swing na hora do forró e tal. Aí eu me rendi. Cara, vai dar certo. Aí ele ficou com a gente 2 anos. Aí, quando eu saí pra essa banda lá, do Forrozão Ralabucho, ele ficou na banda. E meu irmão, o Alex Santos, na época, Começou a desenterrar começou a a família, querer... não foi isso aí? Começou a querer cantar. Isso eu já tinha insistido com ele muito, cara. A gente tem um sítiozinho ali na Jurema dos Vieiras. A gente ficava trabalhando na roça e eu falava pra ele, Alex, mas quer ser cantor, não? Se tu é doido, você é coisa de doido, mano. Quero nada. Eu quero ser jogador de futebol, ele falava. Não, cara, tu canta bem, tu é afinado, dá certo, mas se tu quiser investir um dia. E ele nunca quis. Quando ele soube que eu ia sair do grupo Canções, ele se interessou. E ele não veio falar comigo, não. Eu fui que novamente perguntei, e aí, eu soube por outras pessoas que ele tinha um interesse, né? Que ele já tinha participado de um show de calor, já tinha tirado o primeiro lugar. Show de calor lá na Jurema dos Vieiras. Que, inclusive, quem promoveu esse show de calor era a professora Edna, que é a esposa do Altemar, né? E na época, antes de eu entrar até no Evandro, cara, eu participava muito do show de calor que ela fazia, sabe? Cantando voz, violão. O pai dela, que era o seu Antônio Cosme, que hoje está junto com Deus, né? Que foi um cara que eu também tinha muito respeito e muita admiração por toda a família Cosme. Eles me elogiavam muito. O seu Antônio Cosme chegava pro meu pai e dizia assim: Mário César, cara, tu tá perdendo dinheiro, bicho. Tu tem um talento desse aí dentro de casa. Só que meu pai nunca foi assim, sabe, de querer investir na gente, né? Ele sempre teve os motivos dele, né? Aí meu irmão tinha ganho esse show de calor e tal, pá. E tinha comentado com alguns amigos em comum que tinham interesse. Aí eu fui, lancei o convite, né? Perguntei. Falei pro Toninho, Toninho, chama meu irmão, cara. Eu já chamei, mas ele não quis. Eu acho que se tu chamar, ele quer. O Toninho foi, fez o convite, ele veio. Eu lembro, tirei um mês de shows e ele andando com a gente. Aí depois desse. Aí ficou ele, o Carlinhos e a Valdelice e o Wesley. Aí eu fui pra banda e tal. Aí nisso eu passei 2 anos no Forrozão Ralabucho. Qual é a experiência de estar tocando com só o teclado e ir pra banda, assim? Qual é a diferença que tu viu? Ei. É mesmo que tu tá. Tu tá andando numa 2Dayzinha e passa pra CB. uma CB. Mais ou menos assim, É mais ou menos assim a pegada, sabe? aquele som de bateria de Tu é prato, doido, é muito massa. swing Bicho. do palco. E tocando com banda grande, abrindo show pra banda. Na época a gente abria muito show, na época, Forró na Veia, bicho. Era Estourado, foi na estourado Forró na Veia, a gente abria muito show pra eles. Aí eu passei 2 anos num Forrozão Ralabucho. Nesses 2 anos eu Qual era o repertório lá, assim, do forrozão, na época que tu entrou?
tinha outro cantor no Vaneirão? E tu Tinha entrou com o do romântico? Vaneirão e eu entrei com o romântico, né? O repertório era em cima do Batista Lima, do Edson Lima, do Aduílio, né? Se tivesse de romântico, na época aquela música Curva Perigosa estourada, ela tava no meu repertório. E Balancear. era Tipo Cezinha, né? Cezinha que estourava. Cezinha. Nem cantar alta, miséria. E quando eu tava no Ralabucho, cara, sempre trocava muito de guitarrista. E numa dessas trocas de guitarrista entrou um cara lá. Eu aprendi muito só em ver esse cara, a força de vontade de vencer desse cara também me ensinou muita coisa. O apelido dele era Jujuba. Jujuba. Tocava guitarra, passou só uns 3 meses com a gente. E na época ele já era compositor. Só que ele logo ele saiu da banda. E assim que ele saiu, eu também saí. Eu fui pra Sabor do Forró. A banda da Dona Ana, que é ali do Candezinho. E mandar um abraço pra ela, pra Dona Ana, pro João Paulo, sanfoneiro. Ali que é o filho perto da dela. churrascaria do Zé Filho. Justamente. João Filho. Mas antes do João Filho entrar, aquela rua da feira. Eu sei onde é ali. Pronto. Mas assim que tu saiu da banda lá, tu já foi pra essa já? Já fui pra essa. Fui pra Sabor do Forró. Aí, quando passei uns 2 anos no Sabor do Forró, aí saí. E aí eu disse pra mim mesmo, não vou mais cantar. Vou parar. Vou arrumar um emprego normal e tal. Deixar a música de lado. Na minha cabeça foi assim, sabe? Aí eu fui, morava com um tio meu aqui lá em Fortaleza. E voltei pra casa dos meus pais. E o meu irmão cantando. Aí ele, ei, tem seresta, a semana tá lotada, vamos comigo? Vou na... O Alex. O Alex Santos, deixa eu em casa aqui, tá. O jogo virou, né? Aí eu fui ajudar meu pai na roça, né? E pai, tá. Passou assim, mais ou menos 1 ano, e eu parado. Sem querer cantar. Não pegava nem no violão. Não queria de jeito nenhum. Mas tinha aquela vontade não, mas de vez em quando daquela... Tinha não. Não tinha. Com a mesma admiração pela música. Mas na minha cabeça assim, não vou mais, não quero mais cantar. Aí um dia eu vim passear, o cara que me ensinou a tocar violão, o Nardim, do início, do acordeon, eu me encontrei com ele na casa de um tio meu, do Luiz Filho. Um abraço pra ele, Luiz Filho, tia Valtelina, um abraço, toda a família, Rafael. O Gabriel e a filha dele também, a Raquel. E eu passando uns dias por lá, o Nardim ia tocar um São João, que ela tinha um colégio, ia fazer a festa de São João dos alunos e o Nardim que ia tocar. Nessa tocada, o Nardim, Domingos cantou umas músicas, mas mas... Aí eu cantei. Aí... Não despertou nada, não. Aí só que ele ficou insistindo. Cara, eu tô tocando na praia toda semana. Eu toco de sábado, domingo e segunda na barraca do Antônio, lá na Breolândia. Tu não quer ser o cantor lá não? Que eu tô cantando sozinho, cara. 6 horas de peia. E era só o trio, o zabumba só falando triângulo. Aí o Nardim, macho, não quero mais cantar. Não quero. Não, cara, vai só lá na praia ver. Aí eu marquei um dia e fui. Aí lá cantei umas 3 músicas. E o dono da barraca e da banda, o seu Antônio, me chamou pra conversar. Rapaz, você tem interesse de cantar mais um Nardim aí? Esse pastel não. Teu não, cara. Pô, cara, gostei da sua voz, você canta bem e tal. Eu disse, não, seu Antônio, eu não quero não. Agora o meu irmão, cara, se tu fizer o convite a ele, ele vem. Que é o Alex. Ele tá cantando seresta lá na Alcara. Pô, cara, traz ele aqui. Aí eu vim, cheguei, Alex, o Nardim tá cantando na praia lá na Breolândia, bicho, ele pediu pra eu te levar lá. Pô, vamos lá. Eu levei o Alex. Aí eu dei uma canja lá e o Alex, mas eu não vou não. Eu não acho que eu não entro nessa pegada aí dos rabumba e do triângulo, eu não consigo não, mano. Sou acostumado só no teclado, mas não tem nada a ver. É a mesma coisa, bicho.
Será, mas não vou sair. Sai não, pode arrochar. Ele foi. Quando ele terminou a apresentação dele, o São Antônio fez o convite a ele, né? Aí ele disse, São Antônio, eu quero, só que eu canto num grupo de seresta lá em Ocara. Se o senhor me der um prazo pra eu... Der um prazo pra eles conseguir um cantor, eu fico na sua banda. Aí assim foi. Aí eu vim pra casa e o Alex, na época, tava tentando arranjar emprego em Fortaleza e morava lá com um pessoal. Tinha uma casa alugada só pra rapazes de Ocara que trabalhavam em Fortaleza. Chamava-se República. República. Foi uma época muito boa da minha vida, entendeu? Um abraço a todos os meninos, ao Leandro, Republicano. os republicanos, De Ocara. todo mundo enfrentando a vida aqui em Fortaleza. Cara, tu imagina aí, só jovem, uns atrás de emprego, aí não conseguia, aí não, cara, lá vai dar certo enquanto fulano... Quando dava Uma fé, batalha da todo vida, mundo né? trabalhando, aí todo mundo feliz, entendeu? Aí... E eu lá em Fortaleza, aqui em Ocara, e o Alex em Fortaleza, cantando na banda do Seu Antônio e atrás de emprego. Que era pra de dia trabalhar e à noite cantar, né? Aí um dia eu tava lá e vim passear aqui de novo. E fui na praia. Aí eu cantei, né? Dei mais umas canjas lá com o Alex e tudo. Aí o Seu Antônio também não me chamou mais, né? Aí, cara, eu fui tirando um gosto de novo. Pelo negócio. Começou a acender de novo. Eu vi a praia lotada, entendeu? Eu vi a praia lotada e o baterista bom e baixista bom. E, vixe, cara, perdi uma oportunidade. Porque nessa época ele já tinha montado um batera, né? Já tinha tava com inovado, batera, já tava com baixista, já era a banda completa. O Alex até tinha me falado. Por isso que eu fui, né? Que eu vim passear pra ver como era a formação. E, vixe, perdi uma oportunidade. Só comigo, né? Mas assim, o que Deus tem guardado pra gente é da gente. Ninguém toma. Ninguém toma. Aí, quando foi depois dessa apresentação, aí a gente ia pra República, só que a gente veio com o carro, no carro do Seu Antônio, com ele até a residência dele, em Messejana. Aí no outro dia tem ensaio. Aí o Seu Antônio, vem pro ensaio aí, cara, mas o teu irmão, a gente tava na República, né? A República era na Messejana também. Aí na hora do ensaio a gente veio. Aí o Alex lá cantando e eu... Cara, é o seguinte, eu não tenho nada a perder, né? Aí, e ele muito, muito amigo, cara, o Seu Antônio é um cara que hoje eu considero, o Seu Antônio, o Toninho, que é o pai do Wesley, a Vilani, o Seu Antônio, a esposa dele, a Dona Ila, eu considero como pais, meus pais, entendeu? E na época, começando uma amizade, o Seu Antônio foi sempre, se ele ia no banco, domingo vamos comigo, se ele ia pra praia de terça-feira, domingo vamos comigo, aí o pai não. Seu Antônio, macho, tu não me quer na tua banda, não. Aí ele, macho, domingos eu te... Eu aceito o convite. O convite, aquele lá de ano. Cara, naquele tempo eu recusei teu convite, bicho. Mas hoje, se você me quiser na sua banda, de graça eu canto. Você me paga quando você quiser. O preço quem diz é você. Aí ele tem uma mania de colocar o óculos assim pra cima e acender um cigarro, né? Aí ele olhou assim pra mim. Fique na banda. Mas o seu irmão aí. Na hora. Aí o Alex cantando forrozão e eu romântico. Aí, Dois irmãos, deu certo demais. E mais eu, na minha cabeça, ia cantar de graça. Na minha cabeça. Não tem cachê pra mim, é de graça. Porque eu tava morando com os meninos, aí eu já tava atrás de um emprego também em Fortaleza, né? Aí, quando terminou a semana, e o São Antônio pagou todo mundo, e eu na minha de boa. Ele me chamou, pá, o mesmo tanto que ele pagava pro meu irmão, pagou pra mim. Só, hein? O negócio já melhorou, né? Arrumei um emprego. Eu já tô na música de novo, fazendo o que eu gosto, e ainda tenho a possibilidade de conseguir um emprego pra eu trabalhar, né? Porque eu sempre fui um cara, mas que eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu não quero viver só da música. Enquanto pequeno, né? Porque eu levava a música de brincadeira. E por incrível que pareça, enquanto eu brinquei com a música, ela nunca me deu nada. A partir do momento que eu comecei a levar a música a sério, aí começou a vir os resultados.
Aí foram 3 anos de só coisa boa. Só coisa boa mesmo. Só coisa boa. Tocando na barraca do Antônio, era... Às vezes, quando pegava um feriado na semana, aí um feriado na quinta ou na sexta, tocava sexta, sábado, domingo e segunda. E a galera não enjoava. Era o mesmo público, de segunda era o mesmo. O de domingo era o mesmo público e lotado. Ninguém enjoava. Por conta, a gente tava sempre renovando o repertório. Sempre renovando o repertório. Aí, depois de 3 anos, eu saí da banda, né? O seu Antônio, ele deu uma cansada, quis dar uma parada na banda. Aí eu e meu irmão, a gente saiu. O meu irmão foi trabalhar de farmácia, de entregador de farmácia na época. Logo, nasceu a primeira filha do meu irmão. Ele, na época, né? E ele sentiu a necessidade de sair da banda e trabalhar. E eu continuei. Aí, uns 2 meses, o seu Antônio foi e disse que ia acabar com a banda, né? Aí eu saí, mas eu continuei lá na sede da banda por uns 3 meses. Lá na sede, morando com o seu Antônio, entendeu? Aí consegui um emprego numa gráfica. Aí onde vem outra história da minha vida, que foi de muito aprendizado também, de muita gratidão do ramo gráfico, né? Na época, bicho, era difícil arrumar emprego, mano. Aí Lá no Maracanã, né? Não. Aquela já era outra, né? era a mesma gráfica, só que ela saiu do galpão que ela tava no Barroso e alugou um no Maracanã, entendeu? Foi naquela época que a gente se Que viu a lá, gente né? se viu lá. Aí eu passei 3 anos trabalhando no galpão do Barroso. Aí eu aluguei uma casa vizinha, eu e meu irmão. Meu irmão saía pra trabalhar na farmácia e eu trabalhava de domingo a domingo. Aí a música zerou novamente na minha vida. Saiu de novo da música. Aí lá, macho, eu falava pros caras lá. Ei, macho, eu sou cantor de forró. Todo mundo ria da minha cara. Tu é cantor de forró. Aqui na gráfica, O que é que tu tá fazendo aqui na gráfica? Não sei o quê. Aí foi. Mas eu sou um cara de boa. Eu tiro essas coisas de boa. Aí, 5 anos na gráfica. E sem querer voltar a cantar. Foi 5 anos Novamente. sem. 5 anos. 5 anos. Já tinha passado 1 ano, né? Naquele período de transição do sabor do forró. Foi 1 ano parado. Aí vim pra barraca do Antônio. Na forrozão Chama de Mulher, que era o nome da banda que a gente cantava lá. A banda de São Antônio. Aí foram 5 anos, bicho. Sem Domingo, tira cantar. só uma dúvida aqui. Ali do lado do viaduto. Seu irmão tocava no negócio ali também, Tocava. era? Ainda tem Era aquela mesmo? churrascaria. Era. Ali chamava de Big Brother, né? O Isso, nome é era Big Brother. Ele isso tocava mesmo. toda segunda. Pronto. Eu chego já nessa parte aí, sério. Aí eu saí da banda, o meu irmão tá trabalhando de entregador de farmácia. Aí o seu Antônio quis botar a banda de novo, né? Que voltar. Que voltar. Aí, Wandervaldo, entrou em contato com o meu irmão. E o meu irmão na farmácia. Aí ele foi e disse assim: Domingos, o seu Antônio tá querendo montar a banda de novo. Ele tá me chamando. Não me chamou, né? Aí não. Cara, tu faz o que tu quiser da tua vida. O que tu achar melhor, tu vai, né? Só que eu tenho que sair da farmácia. Macho, segue teu sonho. Aí ele foi. Mas eu vou. Aí ele passou lá 3 anos. Nessa outra volta dele, ele passou 3 anos, né? Mas isso, quando o senhor Antônio quis montar a banda, eu tava com 2 anos de gráfico, tá entendendo? Aí, quando completou 5 anos de gráfico, meu irmão completou 3 anos sozinho lá na banda novamente. Aí era nesse tempo que ele cantava. Ele cantava lá no Big Brother aqui, na beira da BR. Era sábado, domingo e segunda na barraca, durante o dia. E à noite, quando terminava, o seu Antônio fez um contrato para tocar no Big Brother. Que a dona do Big Brother na época era parceira do seu Antônio, né? E nisso, cara, eu não queria mais. Aí foi a gente tocava. Quando eu cantava com meu irmão na Chama de Mulher, na banda de São Antônio, a gente tocava muito na Casa de Reboco.
ali na Messejana, que é uma casa de forró, que é do Fernando Gugel. Casa de reboco. É. E na época, o Fernando gostou muito da gente. De mim e do Alex, né? Aí o Alex já tinha saído. O Alex tava na banda do São Antônio. Aí o Alex chega pra mim, o Domingos, apareceu ali uma oportunidade pra mim e pra tu. Isso eu na gráfica. Ele ligou pra mim. Aí eu fui e disse assim, qual a oportunidade? Não, o Fernando tá promovendo eventos lá na Casa de Reboco, juntamente com o Manuel Gugel, com a Som Zoom. E o Leomar, que é um amigo da gente, que morava na República também, o Leomar, ele andando nos forró lá, curtindo, ele conversou com o Fernando e perguntou ao Fernando se não dava pro Fernando arrumar um teste pro Alex na Som Zoom. Ao Fernando, o Alex, irmão do Domingos, sim. Não, vou arranjar só pra ele não, arrumar por 2. Aí o Alex, pra ele, arrumou pra nós 2. E o dia é o dia tal. Vamos? Vou nada. Vou não, cara, pode ir, boa sorte. Que Deus lhe abençoe lá, mas eu não quero mais. Esse já tava no 4 anos afastado, né? Aí quando foi à noite, ele chegou. Cara, bicho, passei. Eu vou cantar na banda Rabo de Saia. Se tu tivesse, tu tinha passado, mano. Eu disse, não, quero mais não, mano. Quero mais não. Beleza, aí o Alex entrou na Rabo de Saia, pá, saiu do Seu Antônio. O Seu Antônio acabou a banda. Um ano que o Alex tava na Rabo de Saia, aí ele comprou um sonzinho pra ele. Comprou uma caixa de som. Aí tem um primo da gente, o Jeová, do acordeon, que é sobrinho do Nardim, do que me ensinou a tocar violão. Tava aprendendo e queria tocar, e o Alex foi, trouxe ele pra tocar com ele. Aí, macho, o Alex tocava na Som Zoom. Aí como as festas lá da Rabo de Saia não estavam muito fortes, né? O Alex comprou o somzinho e começou a fazer festinha particular. Apresentando pra amigos, entendeu? Aí ele foi, ei, macho, eu vou cantar hoje lá na casa de fulano. Vamos comigo? Disse, não, mas vou não. Eu sei que na terceira vez que ele me convidou, eu fui. E aí nasceu de novo, à vontade. A chama acendeu de novo. Foi. Aí, cara, o Alex recebeu o convite pro Cavalo de Pau. Aí nisso o Alex foi e disse assim, cara, eu tenho uma história pra te contar. E a gente tava no Tem estúdio. que trazer o Alex pra cá também, viu? Tem sim. Já convidei ele. A gente tava no estúdio, o Alex contando, tava no estúdio do Cavalo de Pau ensaiando e o Manuel Gugel entrou. Não, ele tava no estúdio ensaiando e eu senti aquela mão tocando meu ombro. Aí eu olhei, era o seu Manuel Gugel. Aí perguntou assim, cadê o teu irmão? Nunca tinha nem escutado falar de mim, ele, né? Eu fiquei sabendo que tu tem outro irmão que canta, né? O Alex tem um sim senhor, mas ele não quer mais. Quem foi que falou dele pro senhor? Não, foi minha irmã, que só vivia na praia lá, que vocês tocavam lá. Minha irmã falou muito bem de vocês dois. E falou bem dele agora, por esses dias pra mim. Aí pronto, aí ficou nisso. Aí ele me falou, cara, o seu Manuel Gugel perguntou sobre tu. E não, beleza. Aí nisso ele recebeu o convite do Cavalo, né? Ele já tava no Cavalo. E as festinhas que ele fazia pros particulares dele, o som, ele não pôde fazer mais, porque o Cavalo era viajante direto. Aí ele foi assim, A mano. era mais parada, Era. o Cavalo de Pau tava mais em atividade. Direto. Ele viajava de quinta, voltava só no domingo. Aí ele foi assim, mas pro meu som não ficar aí, mas pega o meu som e vai tentar aí nos barzinhos. Disse, não, vou nada, quero nada. Isso passou quase um ano, ele insistindo, bicho. Disse, não, mas quero não. Aí ele foi e disse assim, mas tira pelo menos o São João pra mim, porque a minha agenda tava lotada no São João. Só evento particular. Depois eu tiro. Aí eu trabalhando na gráfica, aí peguei o Jeová, que era o sanfoneiro dele, né? O Antônio Filho nos Zabumba. Aí tirei o São João pra ele. Me lembro que foi uns 12 eventos pra ele. E peguei gosto de novo, bicho. Aí nisso, o meu irmão mais novo, que é o Mário Santos. Não sei se tu conhece, mano. Não, conheço não. Mário Santos toca com o Maico aqui do Novo Horizonte. É o MM Forrozeiro o nome do grupo. Já dele. vi, já. Pronto. Pronto, agora. Você tá aqui no correio aqui? Pronto, ele trabalha nos Correios. É. Ele e o Maico.
Aí, bicho, ele já tava cantando e sempre me pedindo opinião e tal, e o macho tá massa. É o irmão dele mais novo. É, o mais novo. Eu fui. É um moreno, né? Eu sei, sei. Aí veio na minha mente. Pô, cara, meu irmão Alex cantando, seguindo a minha carreira. E o meu irmão mais novo também, que eu achava que ele não queria. Igual o Alex Eu achava também, que né? ele queria menos que o Alex. Eu achava, né? Só que quando ele era pequeno, o Mário Filho, o nome dele é Mário Filho. O artístico é Mário Santos. Quando eu ia lá pro Carlos Silva, que é um rapaz que tinha um grupo de seresta lá na Jurema dos Vieiras, o Carlos Silva e o Zé dos Teclados. É. Pronto. A gente ia pra lá e o Zé ficava tocando pra gente e o Mário Filho pequenininho cantando, mano. E eu, Mário Filho, tu é afinado, cara. Aí tu acha, neném, que meu apelido é neném, pô. Tu acha? É, mas tu é bem afinadinho, cara. Dá. Se tu quisesse. Isso ele tinha uns 10 anos, mano. Bem novinho. Passou. Aí quando foi agora, nesse período que eu tava falando, ele começou a cantar com o Zé, profissionalmente. No grupo do Carlos Silva. Até mandar um abraço pro Carlos Silva, pro Zé de Teclado, toda a família lá do Budé. Do Clube do Seu Budé. Toquei muita festa lá também. Tu tocou muito lá, não foi? Toquei com xodó de cheiro. Toquei com forró da elite. Toquei com forró de mói. E se eu te falar que eu acho que aqui nas minhas burundangas de gravação, eu tenho, tu tá cantando. Ó, Tem? Caminhoneiro. Hum. Famoso. Poxa, cara, eu vou querer essa gravação. Acho que eu tenho. Um dia se eu. Muita coisa aí eu tenho guardado. Acho que tem. Você lembra no Review? eu me lembro. Participou com a gente? Participei, me lembro. E sempre a gente gravava, cara. Acho que a banda que mais tem CD gravado é nós. Uhum. Tem CD que nós nunca soltemos. Tem muita coisa aí gravada. E a banda era boa, viu, bicho. Muito boa. Onde tem a organização, cara, e a força de vontade, quando tudo tá no mesmo propósito, dá certo. Eu acho assim, porque que o Wesley Safadão é o que é hoje? É porque não é ele sozinho. Tem uma equipe, né? É uma equipe, e a equipe, mas é a família do cara. Todo mundo pensa no mesmo propósito. Entendeu? Eu lembro do Safadão, esse meu tio, chamado Luiz Filho, que eu vinha pra casa dele, a mãe do Safadão, ela tinha trabalhava no ramo de sucata. E o meu tio é do ramo de sucata. Quando a dona Bill foi vender a sucata, meu tio que comprou a sucata dela. E ele ficava sempre indo lá. Ele dizia assim, Domingos, eu vou lá no pessoal da Garota Safada. Vamos lá? Aí eu ia mais ele. Enquanto ele conversava com ela a respeito de negócio, eu ficava assistindo o Wesley cantando, sem camisa, magrinho, boné, cabelo igual o teu aí, grande, cantando e eu olhando assim. Já achava massa, né? O guitarrista deles era muito bom, batera muito bom, o Claudinho, né? O guitarrista era o X4. Bom. A Era lembrança bom, boa mano. minha, viu? Aí, Paulo aí, Espiga mano. no baixo. Aí nesse dia, o meu tio conseguiu. Ele estava montando outra banda lá. E ele estava fazendo teste com cantores. E meu tio conseguiu um teste pra mim lá. O Luiz Filho conseguiu. E eu cantei na época, eu me lembro, eu cantei até Cristal Quebrado. Quando o guitarrista fez o solo, eu me arrepiei todo, bicho. Banda boa pegada. Aí se eu entrar nessa banda aqui que eles estão montando, eu tô feito na vida. Mas não deu certo, né? Aí passou-se que aí meu irmão Mário Filho cantando também profissional. O Alex no cavalo de pau, estourado. E eu na gráfica. Aí o meu irmão macho, o Alex, tira menos esse São João pra mim, pra eu não perder os contratantes, pra não desagradá-los, né? Pra desmarcar com o pessoal. Eu disse, não, eu tiro. Aí fui lá na casa dele, peguei o som, trouxe lá pra minha casa. Aí pronto, depois desse São João não parei mais. Aí, carreira solo. Não quis mais... trabalho com batera, baixo, sanfona, às vezes Banda, só no grupo, né? Mas aí foi nesse momento que eu decidi trabalhar meu nome. Domingos Araújo. Decidi trabalhar meu nome e graças a Deus, bicho, vem dando certo. Nessa pandemia eu já tava em outra gráfica, já tava com 5 anos já em outra gráfica já, na Puxa em Ramos. Inclusive quero mandar um abraço para todo o pessoal da Puxa em Ramos, meu amigo Janiel, a Rochelle, ao Carlinhos, a todo mundo da Puxa em Ramos, um abraço, que foi uma família que me acolheu por 5 anos e que eu tenho muita gratidão. E por sinal, toco a festa do São João deles todo ano, hein?
Tô lá com o sanfoneiro e meu loopzinho, tô lá, dentro da empresa ainda. E quando a gente passa, por onde a gente passa que deixa coisas boas, a gente retorna, né? Você planta, você vem colhendo depois, né? Com certeza. Macho, ela me leva pra tocar dentro da casa dela no Alphaville. As festas da família. Então, aí caiu outra ficha pra mim nessa pandemia. Eu achava que eu não viveria só da música. E eu tô vivendo só da música. Hoje você vive só da música. Hoje tô vivendo só da música. Tenho projetos pra montar um negócio próprio, né? Ainda não deu certo, mas vai dar se Deus quiser. Mas assim, tratando a música da forma que ela merece ser tratada. E não por E brincadeira. não né? por brincadeira. Que enquanto eu brinquei, eu achava que era brincadeira. Cara, 30 seresta naquele tempo do Grupo Canções, tu imagina aí. Enquanto o salário mínimo era R$ 280, eu tirava R$ 400. Tu imagina. O salário mínimo hoje, 100 mil e pouco, é como se tivesse R$ 2.500. Isso. Aí Bom salário. tudo era brincadeira. Não construía nada na vida. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente pensando de outra forma, tratando a música de uma forma séria, de uma forma trabalho, tudo dá certo. Com certeza. Aproveitar aqui o momento e mandar um abraço aqui, Auricélio, pra galera que tá aí em São Paulo, a Ivone. Ivone tá com saudade do podcast, viu? Ivone, voltemos, né? Estamos voltando, não, voltemos. A Ivone que tá sempre com a gente aí. A LLNet, essa internet top. LLNet, Netos e Marquinho. Um abraço também pra G-Studio, meu parceiro Gerlan, meu primo, que sempre tá dando aí o feedback, sempre tá ajudando a gente no podcast. E agradecer também todas as pessoas que acompanham, né? Porque sem vocês não tem... Todo mundo que se interessa pela história da gente, né? A galera que tira um espaço, tira um tempo pra ver. Você que tá vendo aí o canal, tá acompanhando o canal, compartilha, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, porque é muito importante. Quando você ativa o sininho, ele lembra você que tem conteúdo. Então vem muito conteúdo, vem mais quadros no canal, vem muita novidade e a gente faz pra vocês. É isso aí, né, Auricélio? Certeza. Agradecer também aqui meu amigo Geraldo, que não perde. Geraldo Neto. O Gilson Marcenaria, que tá ligado. Que O Geraldo Gils. divulga o nosso trabalho aí. Agradecer a todos, né? Pro- Hoje você tá conhecendo aqui meu amigo Domingos. Domingos. Ó, Domingos, tenho certeza que o que aí você tá falando hoje aqui, muita gente vai se identificar, viu? Vai. E vai Com relembrar. certeza, vai relembrar. Ó, Marcondes Barbosa, Dami, a galera da Dami. Clube, onde você passou, cara? Isso aqui Cara. vai ser exibido Amanhã. hoje é quarta-feira. É. Quinta-feira. Hoje é quarta, né? É. Vai ser exibido amanhã, né? Tu tocou no pessoal agora, o Marcondes Adami, e eu me lembrei de uma situação, cara, que tem coisas que passa no decorrer dos shows que marca, né? Eu tava vendo um show Ideal com o Grupo Canções. E lá a gente se hospedou na casa de um senhor. Na época ele tinha 93 anos. Me lembro como fosse hoje. Nunca saiu da minha mente. Nunca, nunca. A gente tocou naquele Clube do Ideal. Foi de tarde. Caio Clube. Isso. E esse senhor, quando a gente tava tocando, ele foi com a gente e sentou do meu lado. E isso, antes ele já tinha contado a história dele, que tinha participado da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que tinha sido escalado na época. Contou muito da história dele. Cara, aí o meu repertório na época era Serestão. Eu cantando Boemia, do Nelson Gonçalves. Eu olhei pra ele, ele tava soluçando de chorar. Esse senhor, não me lembro o nome desse senhor. E eu, quando terminou a música, que a Valdelis foi cantar o repertório dela, eu fui lá conversar com ele, né? Perguntar por que ele tava chorando. E ele disse, ele não sabia nem meu nome, cara. Ele disse, cara, essa música aí, ela me levou numa época da minha vida. Eu não me segurei. Viajou, uma viagem. Ele soluçava, ele chorava, que soluçava, lágrimas corria e todo mundo deixou as atenção da gente, do grupo Canções, e ficou nesse senhor. Isso é uma história que nunca sai da minha mente. Nunca. Marcante, né? Marcante. Eu queria um dia, eu não sei se ele ainda está vivo, né? Eu queria um dia saber quem era esse senhor, mano. Entendeu? Ele me recebeu na casa dele. Não lembro do nome dele mais. Creio que o Toninho lembre. Quando eu me encontrar com o Toninho, eu vou até contar essa história para ver se ele lembra. Aí, Auricélio e Vandevaldo,
Depois que o Alex mandou eu tirar os eventos pra ele, aí não parei mais. E de uns 2 anos pra cá, bicho, eu tô investindo também no ramo da composição, né? Inclusive, já tem umas 10 músicas gravadas com o Moicano Alves, participação do Júnior Viana, Sai do Modo Avião. Tem com o Vitinho cantor que gravou Lançado. Forró Lançado. Tem com o Henrique Araújo, tem 2 músicas minhas gravadas. Aquela banda de Quixadá, o Dieguinho de Quixadá, Dieguinho. gravou uma música minha agora semana passada. E tem mais, eu não Em breve vai ter eu também, né? Vai ter o Wanderval também. Aí, pra chegar, eu tô falando isso aqui, pra chegar no guitarrista que tocou comigo, tá entendendo? Que fez parte da minha vida. Você viu a vitória, você viu a batalha dele. No forrozão Ralabucho. É o Jujuba. Eu via o Jujuba querendo colocar as músicas dele na banda e a dona da banda não dava oportunidade. Não dava oportunidade. Mas ele não desanimava com isso aí, não. Entendeu? É tanto que aí ele saiu da banda e eu segui outros caminhos e tudo. Hoje eu me encontro compondo por causa dele. Por quê? Massa. Tá entendendo? Por causa do Jujuba. A partir da Fórmula do Hit, quando ele lançou o curso, na pandemia ele lançou o curso A Fórmula do Hit. E eu via nos Instagram, você tá aqui e vem aquelas propagandas, né? E veio a dele. Fórmula do Hit. Aí eu, Jujuba? Com esse cara. Né? Cara, aí veio na memória. Cara, é aquele cara lá que era guitarrista. Aí ele começou a contar a história dele, que era guitarrista e compositor. Incrível, tá, mano? Aí bateu. Trabalhou muito tempo com o Romy Mata. Com O Romy Mata deu Mata. oportunidade pra ele Foi. em vários músicos, né? Aí eu me inscrevi no curso dele, na Fórmula do Hit. E um cara que não tinha nenhuma música gravada com ninguém. Eu tinha 2 músicas feitas no tempo do Grupo Canções, tinha gravado no Grupo Canções, mas não foi pra canto nenhum. E hoje, com 1 ano de curso, já tô com 10 músicas gravadas. Porque assim, pra acontecer, tem que sair da gaveta. Não adianta tu ter 1000 músicas no teu celular, ela não vai pra canto nenhum. E com ele, no curso, a gente aprende tudo isso. A gente aprende a vender as nossas músicas, aprende a fazer a música voltada pra atualidade, né? Que ele tem a Fórmula do Hit, ele fez o quadrado melódico, né? Ele compõe nessa métrica aí. Aí ele ensina o quadrado melódico, ensina técnicas de venda, ensina técnicas de... Que deu resultado, né, cara? Como ele chegou onde ele tá, Exatamente, né? E é um cara também que, pra composição, quem me despertou foi Jujuba. Mesma forma que o Aduílio me despertou pra cantar. Porque na época, quando eu vi um cara de Chorolimão, do Sertão Central, tá cantando no Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Só assim, cortando. Tu lembra que você falou que o Evandro, o Juninho falou que tinha subido 2 pessoas, né? O Evandro falou. Que foi você e o o Aduílio, né? Aí você lembra que o seu irmão falou que o Emanuel Gugel perguntou por você, né? Perguntou por mim. Tu já pensou o traçado? Aduílio chegou na Mastruz. Isso. Você poderia ter uma grande chance de chegar Uma na Mastruz, grande oportunidade. Talento você tem. Oportunidade foi chamado. Você que não Eu que não quis. absorver. Mas Verdade. já pensou tu na Mastruz com Leite um dia encontrar o Evandro? Não é não? Então são coisas que acontecem na vida, né? E assim, o que eu aprendi também no decorrer da vida, né, bicho? Que oportunidades, quando ela não vem, a gente mesmo cria. Porque assim, o tanto que eu passei na minha vida sem correr atrás de criar as minhas oportunidades, forma 6 anos, né? Foi 5 anos parado agora, recente, e 1 ano na época lá pra trás. Então, às vezes a gente se acomoda com tanta coisa e fica esperando a sorte. Eu não acredito na sorte mais. Pra mim não existe. Existe trabalho, a dedicação, o trabalho e a persistência. Que quando acontece, muita gente fala assim, foi sorte. Não tem nada de sorte. É Deus que te dá todo dia o sopro da vida pra tu correr atrás do que é teu.
E a oportunidade, eu aprendi com o Jujuba, isso eu aprendi com o Jujuba, na Fórmula do Hit. Oportunidade não se dá, se cria. Se o Auricelli nunca tivesse me convidado pro podcast, eu tinha chegado nele. Do mesmo jeito que eu cheguei na janta do Evandro. Entendeu? Eu tava criando a minha oportunidade ali. Se você não tivesse falado comigo no Zap, tivesse me chamado, mas de uma certa forma, eu criei a oportunidade. Sabe por quê? Eu fui no teu Instagram, foi ou não foi? No teu direct. Foi, exato. E aí, meu batera, tudo bem? Exatamente. O que que veio na mente dele? Pô, o Domingos. Ei, Despertou. De- Domingos. o domingo. Vou convidar. Ei, eu tô gravando podcast, vem participar. Isso mesmo. Eu criei minha oportunidade também, entendeu? É o botão da ação. Isso, da ação. Justamente. Falar em ação, que eu não podia esquecer mais um patrocinador que tá com a gente aí, a Fubá Esporte, a líder em quadras esportivas em todo o Brasil. Tá precisando de quadras esportivas, de tênis, poliesportiva, procura a líder Fubá Esportes para todo o Brasil e todo Já mundo. tava Né? esquecendo da lida. Não, não, como é que pode? Vai lá, Domingos. Gente, É. até o momento a minha história é... E o que eu posso garantir pra mim mesmo, e o que a gente faz na vida, é a gente tem que... É eu e Deus, né? É não parar mais, bicho. Não desistir. Botar o pé na aceleradora. Persistir. E uma coisa que eu acho, na minha concepção, a música ela não tem idade, né, cara? Tem nada. Senão o Roberto Carlos já tinha parado, né? Já tinha parado. Então Verdade. Arrependimento, tem algum arrependimento? Tenho. Me arrependo dos tempos, dos anos que eu passei parado. Me arrependo demais. Se eu pudesse voltar atrás... Tu já imaginou, tu tá com 1 ano de curso, Um né? ano. Um ano. Tu imaginou se tivesse 6 anos de curso, os anos que tu ficou parado? Tu já imaginou se na época que ele já tava querendo compor o Jujuba, se na época eu faço uma parceria com ele, lá na banda, ele como guitarrista, eu como cantor? Na época não despertou. A gente Entendeu? nunca sabe, né, mancha, as coisas. Entendeu? Não despertou. Porque muita gente também tem aquela coisa do achismo, né? É. Ah, eu acho que não vai dar Acho certo. que não vai dar certo. Fazer não, eu acho que dá certo. Por que Verdade. não fazer, né? Se Verdade. não der certo, mas pelo Tentou. menos tentou, né? Não tentou. Justamente. E Domingos, e questão do tempo que tu ficou lá na gráfica, qual foi teu aprendizado diferente da música? O que passava na tua mente, tu trabalhando ali numa coisa e de repente, porra, o Alex falou do teste, eu não fui, é isso mesmo que eu quero pra minha vida, passou, tipo assim, chegar em casa e tipo pensar assim, pelo menos era pra me ter tentado. Passou alguma coisa na tua mente, assim? Cara, passava. Passava, mas ao mesmo tempo eu criava uma resistência pra mim mesmo, pra não chorar o leite derramado. Só que por dentro a gente sofre, cara, por não estar fazendo o que gosta. Eu tenho a consciência que mesmo que eu não estoure a nível Nordeste, mas a música pra mim já deu certo. Cara, só em eu tocar de quinta a domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, ganhar o meu sustento, o meu pão de cada dia eu ganho na música. Tá dando certo. Não é verdade? A gente tem uma ilusão quando a gente tá começando na carreira de cantor. A gente acha assim que só dá certo quando estoura. Pronto. Esse recado vai ficar pra quem tá iniciando aí, né? Ele aqui que foi que tu me disse, tu tá tocando 5 shows por semana. Já tá dando certo, Tá cara. dando certo. O que vai vir é consequência. Se tu tivesse parado dentro de casa assistindo Netflix ou qualquer outra coisa, filme, não ia acontecer nada. Entendeu? Mas tu tá dando a cara a tapa, tu tá persistindo. Bicho, tem uma história. Essa história que é. Eu tava vendo um show. Isso eu tava. Eu já vinha na pegada de 4 anos eu trabalhando na gráfica de dia e de noite cantando, de quinta a domingo. Aí teve um dia eu com a voz ruim, cara. Aqueles dias de voz ruim mesmo, assim. Na gráfica eu pegava muito aqueles produtos químicos, né? A gente respirava muito. Aí às vezes à noite eu tava com a voz mesmo baqueada. Mas eu ia pro show. Botava o som, tal e pá. Aí, macho, eu muito cansado.
Não tinha dado tempo nem jantar. Eu saí da gráfica 5h30, o show começava às 7 horas. Eu só passei em casa, peguei as caixas de som, botei no carro e fui pro show, montei. Quando eu terminei de montar, já ia dar 7 horas, não dava tempo de jantar. Comecei. Aí tomei uma água e tal, cantando e bebendo água, e ruim, macho. Aí eu comigo, assim, hoje é o último show que eu faço. Contigo. Isso foi ano passado. Ano passado. Eu cheguei pro sanfoneiro, que é o Adriano, um abraço pro Adriano. Irmão do Toninho, o Adriano. Eu Toca já comigo. ia lhe perguntar. O Adriano é irmão do Toninho. Irmão do Toninho. Irmão Mano. do Mano. Um Adriano. abraço pra toda a família aí. Viu? O Toninho tá convidado, o Mano tá Tá. convidado. Eu pedi pra vir todos os três. Eu ensaio na casa do Adriano, aí o Toninho vem, o Mano vem. É, Machado, aqueles caras ali Gente são, boa são demais, mano. demais, cara. Pô, um abraço aí pro Toninho, um abraço pro Adriano, pro Mano. Show, conseguiu a sanfona dele de volta. De volta, Mensagem, conseguiu, cara. graças a Deus. Meu brother, qualquer dia desse eu vou aí. Chega lá, nós, ó, os cocos, vai vender É. coco. Não, eu chego lá, ele me dá 2 litros pra eu trazer pra casa. Aí, o Adriano... Não, acho. Não, minto, eu nem falei nada pro Adriano, minto. Mas foi bom que a gente tocou o nome dele, né? Eu falei depois do acontecido. Terminou o show, aí eu desmontando o som e tal. Foi o último show. Eu já tava ensaiando o que eu ia dizer pra minha esposa quando eu chegar, que eu ia parar mesmo. Sério mesmo. Eu tô falando isso aqui, eu não tenho um filho ainda, mas se eu tivesse, seria pela honra do meu filho. Eu desmontei o som. Aí, do palco, lá pro estacionamento, eu levando a caixa de som, as coisas, né? Numa dessa ida e vinda, uma pessoa que tava no evento, vem cá, cara. Cara, parabéns, cara, tu canta demais. Eu vim hoje porque era você. A tapa na cara que eu levei. Só pra acordar, né, cara? Eu tava achando que eu não tava agradando, que minha voz tava... Eu, né? Tava alergia ardendo. O achismo. Tudo. O achismo. Tá bom. Eu não tava num dia bom. Tecnicamente, Psicologicamente também, né? Às vezes não é nem psicológico, porque assim, um corredor, pra ele correr, ele tem que estar com isso aqui. Bom fisicamente. Isso, tem que tá- fisicamente eu não tava bem, cara. Cansado, né? A voz não tava, na minha mente, não tava rendendo o achismo, né? É. E tipo assim, quando você acha que não tá bom, parece que aquele dia não acontece, né? Por isso que tem gente que diz assim, pô, tem que ter positividade. Positividade. Positividade no que você vai fazer. Se você falar que não tá bom, não presta, não dá certo, não vai dar certo. Mas você botar, não, vai acontecer, cara. Vou conseguir, vai Tá dar show, certo. vai ficar melhor ainda. Exatamente, é isso aí. É uma coisa que eu escutei o Wesley Safadão falando na Eliane. Ele dizendo que foi tocar um show. Tava na grade de um show. Acho que era até em Eusébio, se eu não me engano. E ele tava pra abrir o show. Na época era Garoto Safado ainda. No início da carreira dele. E ele disse que foram adiando a apresentação dele e chegou o fim do evento e não colocaram ele. Ele disse que naquele dia ele chorou muito junto com a família e tal. Mas aquilo ali foi uma injeção de ânimo pra ele não desistir, sempre persistir. É uma coisa que eu levo do Wesley, cara. Do Wesley Safadão. É sempre persistir. Hoje tá ruim, mas amanhã vai ser melhor. Ó, que frase massa. Nunca desistir. Nunca desistir. Hoje tá ruim, mas amanhã vai ser melhor. E eu tô levando isso pra minha vida. E isso aconteceu antes de eu ouvir ele falando isso. Aí o cara foi, eu ia passando, aí o cara foi e disse assim: ei, mas vem cá. Cara, parabéns, me dá um cartãozinho teu. Eu vim hoje porque eu vi que era tu, no anúncio aqui do Fica arrupiado. do evento. Eu me arrepiei. Aí eu, foi mesmo, cara, foi. Toma aí, toma um refrigerante com a gente e tal, pá. E ele tava deitado. Eu trouxe ele pra lhe ver cantar. Porque ele não queria sair de casa. Vamos lá que você não vai se arrepender. Aí o outro cara que tava com ele, né? Que não queria vir pro evento. Cara, parabéns. O seu repertório é top, você canta bem, você vai longe. E eu cheguei, aí foi na hora que eu cheguei no Adriano, vou te contar um negócio agora. Cara, hoje eu tava decidido que era o meu último show. O Adriano, sério, mano? Sério, mano? Que doideira, hein? Cara, minha avó, tu tava gostando do meu show, mas tava arrasando, baixinho.
Eu, maestro, não tava achando minha voz ruim, não. Não, tava top, Domingos. Psicológico da Só pessoa. repertório top. Cara, pois ia ser meu último show hoje. Eu aí já tava ensaiando o que eu ia dizer pra minha esposa. Quero mandar um abraço à minha esposa, Aline. Um abraço, amor. Cara, eu já tava ensaiando o que eu ia dizer pra minha esposa que eu nem mais cantar. E eu passei, eu tava parado naquela mesa? Tava. Pronto, eu passei ali e o cara me chamou, mano. Dizendo, me parabenizando pelo show. Disse que veio hoje pra casa porque era eu. E trouxe um amigo dele pra mim ver cantando. E o amigo dele disse que foi a melhor experiência da vida dele até hoje. Ter me visto cantar, cara. O Adriano, sério mesmo isso aí? Sério, bicho? O que tu acha que é isso aí? É Deus falando comigo. Aí eu vim no carro, bicho, chorando. Quando eu entrei no carro, chorando de lá até em casa. Deus falou comigo naquele momento. Entendeu? Não desiste. Não para. Tá ruim hoje, mas amanhã vai ser melhor. E aí esse é o dilema que eu levo pra minha vida. E que eu digo a você, Auricélio, entendeu? Não desista, não desista. As críticas vão vir. Mas a gente... Porque assim, ninguém é perfeito, né? Mas a gente sempre procura a perfeição. E às vezes quando a perfeição na cabeça da gente não chega, mas quem vai decidir é o público da gente, né? É a mesma coisa quando você faz uma coisa que diz assim, não, eu não tô gostando. Não tá massa. Aí você mostra pra galera, a galera. Tá show. Tá bom demais, cara. Né? Às vezes você faz verdade. algo que não é tão bom pra ti, mas que o teu público abraça, né? Verdade. Questão de repertório, tu já chegou a cantar alguma música que tu não gostasse tanto, mas ela teria que estar no repertório, Já. porque a galera consome aquilo. Já demais. E o cara aprende a gostar, né? E De o tanto ca- cantar. Macho, tem várias músicas, né? Que a gente, por a gente ter cantado ela muito no passado, a gente não quer colocar no repertório. Mas que a música foi estouro e outra coisa que eu aprendi é a gente ter que cantar pro público, não pra gente. O gosto da gente a gente escuta em casa, no carro, né? É um trabalho, né? É o trabalho. E assim, analisando o gosto do público, o público não gosta de nada ruim, não. Tudo que a grande massa consome é bom. Embora que os críticos de plantão não achem bom, mas o que vende o artista é o público, não é o crítico. Não é verdade? O crítico ele pode te. E hoje em dia, o crítico, para o artista ganhar um troféu, uma coisa, os críticos têm a parcela deles também. Mas o artista que tá estourado com o público dele, ninguém segura. Né? Depois que Corretamente, acerta, tá certeza. acertado. Depois que ganha o público, tá acertado. Ele tem que só matar um leão por dia. Conquistar aquele mesmo público todo dia e mais outros novos. Os novos. Com certeza, viu? É agradecer você, né? Não sei se tem mais algo pra falar, mais alguma história pra contar. Não, hoje. Alguém Fique à da sua vontade, família alguma quiser pergunta. Eu falar quero de mandar um alguém. abraço. Deixa eu mandar um abraço pra toda a minha família, meu pai, Mário César, minha mãe, Maria Júlia, meus irmãos, Marcela, Alex Santos, Mário Santos, Cibele, né? Um abraço a toda a família, a todas as pessoas que me ajudaram de lá até hoje, a minha esposa, um abraço pra minha esposa Aline, que é uma parceira, tá sempre comigo, bicho. Sabe, tu tem uma esposa assim que tu chega cansado do trabalho, cansado A rotina, né? cansado do trabalho, cansado do show e ela não deixa tu lavar a louça. Ela mesmo vai lavar, né? Porque a parceria, o casamento é uma parceria. Amor, hoje tu tá cansada, hoje deixa que eu faça isso por ti, deixa que eu faço a janta, faço o almoço, né? E graças a Deus, são 10 anos de casamento e só tenho a agradecer a Deus, só gratidão por ter colocado ela na minha vida. Vamos fazer o rapidão com ele aqui, né? Vai Eu fazer digo o uma palavra e rapidão? tu faz outra. Eu digo uma palavra e tu diz o que tu acha. Tá bom. Sucesso. Correr atrás. Dinheiro. Consequência. Realidade. Encarar ela todo dia. Fracasso. Ninguém se renda ao fracasso.
família, Tudo na vida, a base de tudo. Deus, Tá acima da família. É quem sustenta a mim e a minha família. agora. Agora, persistência, nunca desistir e não esperar as oportunidades se criarem sozinha. A gente é que tem que correr atrás de criar as nossas próprias oportunidades. Maior sonho. O maior sonho é conseguir levar a vida de boa, sempre com o pé no chão. E muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Auricélio. Fique à vontade para falar mais algo, porque aqui nós não tem aquele negócio de dizer que nós para, volta, começa de novo. Eu queria que só você mandasse um recado pra galera que tá iniciando, pra galera Isso. que tá tendo aquela vontade de vencer igual você teve 20 anos atrás. Pra aquela galera que Pra mim. tem que fazer o jantar. Igual você fez pro Evandro, né? Então, assim, pra galera ver, não desiste, não é fácil, correr atrás. Você manda um recado pra galera aí. Os cantores. A galera que tá começando agora não desiste, cara. Persistência é a palavra. Tem que ter essa palavra na mente e botar em prática. Persistir. Não deu certo hoje, mas dá certo amanhã. Deus tem algo reservado que só Ele pode te dar na tua vida e Ele te dá o sopro da vida todo dia para tu correr atrás. Entendeu? Se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Um abraço a todo mundo. Quero agradecer aqui ao meu amigo Auricélio, ao Vandervaldo, que conheci hoje. Brigadão a todo mundo que me ajudou do começo da minha carreira até os dias de hoje, tá bom? Um abraço aos meus dois irmãos, Alex Santos e Mário Santos, porque foi também mais uma mensagem de Deus pra mim. Eu ser o primeiro cantor, tantas vezes querer parar, e meus dois irmãos mais novos vim cantando, né? E eu vejo eles como sempre um incentivo para eu não parar. E agradeço. Obrigado e tamo junto quando precisar. Querendo, eu não acho que eles olham você como um pilar, né? Sim. Se você fosse um farmacêutico, talvez eles não teriam seguido. Tu imagina o meu irmão Alex Santos no cavalo de pau e dizer, tanto cantor bom que tem por aí, cara, top, e dizer que se inspira em mim. Quando eu tô cantando, o Alex fica de boca aberta olhando. E isso aí pra mim é mais uma, como é que se diz? Me enche de alegria. De saber que eles dois se inspiram em mim, né? Um cara que veio lá da Jurema dos Vieira, pra quem não conhece, né? É sim. Final do município. Terra boa. Eu queria deixar aqui um convite pro Carlos Silva, cara. Cara. Eu troquei de celular várias vezes, perdi Eu te mando o número dele. Silva. Eu quero muito o Carlos Silva aqui, porque, ó, cara, foi um dos incentivou demais a gente aqui da banda. O Carlos Silva, a que ele deu. Ele incentiva demais. Tudo Um de abraço, música. Viu, meu brother? Um abraço também, Carlos Silva, toda a família do seu Budé. É como assim, o Carlos Silva, logo que ele chegou do garimpo, ele já chegou com violão também, amante da música. Às vezes me levava pra casa dele pra tocar violão, pra cantar. Só que eu sempre fui um cara tímido, bicho. Tem muita artista que tem essas coisas de timidez, né, cara? Né? A timidez é foda. Mas é isso mesmo, é aquela coisa, tá tímido, mas não desiste. Vai pra cima. Porque tem tanto cantor que eu vejo, cantor Leonardo, sertanejo, ele diz que é tímido, mas o que aquele cara conquistou na vida dele, bicho? Né? A gente não deve deixar a timidez. Agora sim, não devemos ultrapassar. Porque assim, tem a timidez que te controla demais. E às vezes tem cantor que às vezes exagera demais. Que às vezes perde público, né? Sai do controle. Sai do controle. Aí tem que ter o meu termo, né? Tá na medida. Na medida. É isso aí, meu povo.
Obrigado aí mais uma vez. Sucesso na Obrigado, sua carreira, na Evaldo. sua vida. Obrigado. Mais uma vez o podcast contando histórias de vida reais. Você que tá vendo aí, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, deixa o joinha, que é muito importante. Podcast contando histórias de vida reais. Você pode ser o próximo nessa cadeira. Obrigado a todos, fique com Deus e até qualquer hora.